Olá, boa noite, tudo bem? Estamos aqui hoje recebendo a doutora Amanda Medeiros, pirajuense, que retornou há pouco tempo para Piraju e está aqui com a gente hoje trabalhando, palestrando e se socializando com todos nós, né? Retornando para casa. Tudo bem, Amanda? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Andressa. É um prazer estar aqui com você hoje. Prazer falar de um assunto tão importante. Obrigada, viu, pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Mais uma vez o Alex não está aqui conosco, mas eu tô aqui recebendo a doutora Amanda. E conta um pouquinho pra gente, doutora. Vou falar algumas vezes Amanda, porque nós temos praticamente a mesma idade. Amanda. Amanda. Conta um pouquinho de você, da sua trajetória. Eu sou advogada criminalista aqui em Piraju. Estava trabalhando um tempo em Bauru e comecei a advogar especificamente nessa área. E comecei a falar sobre o que nós vamos falar hoje, o assunto, mais uma advertência para os pais, porque eu considero que o advogado, socialmente falando, ele é aquele profissional que mais lida com questões sociais. Eu falo que o judiciário é onde a bomba explode. Então chega só problema, ninguém procura um advogado quando está tudo bem. Tirar uma dúvida, pedir um conselho. Mas geralmente é quando algo de errado já aconteceu. Então acho que a gente trabalha assim com as mazelas sociais em todos os aspectos. Na parte criminal, considero que a gente acaba vendo só uma parte de crime, umas questões mais tristes. Sim. E tem aumentado os relatos de pedofilia. Quando eu comecei a ouvir as mães em algumas questões que também a gente não sabe, eu também não sabia, né, de alguns crimes cibernéticos, né, crimes digitais que estão acontecendo. E aí eu comecei a falar, dando um alerta na internet. Foi aí que foi surgindo outras portas, outras mães interessadas em escolas. Foi onde teve a palestra para os pais, que é mais esse alerta sobre a pedofilia e vários outros contextos que estão envolvendo as crianças e que os pais eu vejo que estão perdidos, né, nessa questão de como fazer. Está todo mundo passando pelo mesmo problema, mas essa era digital nós somos a geração que caiu de paraquedas. E nós temos que aprender a lidar com isso. Então eu vi essa necessidade de passar essa informação como prevenção aos pais, né, de tomar cuidado com o que os filhos estão acessando, a idade, da importância, né, de reafirmar esses valores. Então surgiu nesse contexto. Então eu comecei a falar muito da sexualização precoce, erotização de crianças, que é algo que nós precisamos falar mais a respeito. Nos atentar realmente, né? Então eu comecei justamente nesse sentido. Eu acho que nós estamos vivendo uma era completamente diferente da passada. Vamos colocar uma geração passada, das nossas mães. Então as nossas mães tiveram uma educação que hoje, se a gente falar assim, na época dos meus pais era de tal forma, né? Eu olhava, já obedecia, não tinha esse problema. Já ouvi muito, não tinha esse mimimi, as crianças não tinham, sabe, essa questão, hoje tudo chora, hoje tudo é isso, tudo é moda, tudo. Então a gente tem esse olhar com base em um modelo passado, querendo trazer, né, para os dias atuais. E não vai funcionar. Se a gente usar os moldes da geração passada na atual, não vai. Principalmente nessa questão digital que a gente tem que começar a conversar mais a respeito, sabe? Então, nós estamos vivendo nisso, eu vejo que os pais têm que começar a conversar mais, a reafirmar mais os princípios e valores. Porque eu acho que nunca, e isso eu falo dentro da casa, longe de uma discussão política, religiosa, cada casa tem o seu princípio, tem o seu valor. E o quanto tá difícil, né, eu vejo, você como mãe também pode afirmar isso, o quanto é difícil passar esses valores para que os filhos realmente deem essa continuidade. Então você fala que não pode, mas aí ele vai, tem contato com um amigo, tem contato na escola e tá cada vez mais difícil, né? Passar, não, nós acreditamos nisso por causa disso. Você vai ter acesso ao celular quando você tiver 10, 11 anos. Sendo que aos 5 já tem um amiguinho da escola que tem, ele vai pedir. Então são dificuldades que as nossas mães não passaram. A pedofilia na internet, esses infinitos vídeos e músicas, acesso à pornografia muito cedo, isso a gente não tinha, né? Era a novela
que Era passava a novela tarde. que tinha ali a discriminação. Podia ter, né, 12 anos, 14 anos, 18 anos. Assim, E era ainda o não tinha uma máximo. cena tão explícita, Sim, né, de sim. sexo como tem hoje na sessão da tarde, né, em novela das 6. Infelizmente. Então esse acesso é muito fácil, né? A pornografia, tendo um celular qualquer, não tem idade, não tem limites ali, então o acesso é ilimitado. E hoje, realmente, antes os pais se preocupavam com quem que o filho vai sair, né? Ah, você vai em tal lugar? Quem que vai? Né? Que hora você vai voltar? Se já tinha Quando dado um isso? beijinho, se não tinha, Quem que né? tava lá? Você conversou com a pessoa? E essa preocupação, hoje, ela tem que ser no campo digital. Sim. Então, com quem você estava conversando, que você acessou, né? Quem que estava jogando, quem que estava, né, as questões assim da rede social. Então começa a cria lá um perfil no Instagram, quem que é a pessoa que está adicionando. Então são preocupações diferentes. E às vezes a gente não tem nem a postura, porque não tem foi o ensinado. controle, né, infelizmente. O controle hoje é muito difícil. Então quando a gente dá um celular para uma criança, a gente dá ali uma baita assim, um mundo digital infinito, um acesso infinito. E eu sempre falo que o pedófilo, ele está onde as crianças estão. Então os pedófilos hoje estão de diversas formas na internet. Eu vejo muito isso e eu acredito que muitas mães que vão assistir também vão ter passado por isso, que é a questão dos jogos. Se algumas ainda não observaram, que fiquem mais atentos, né, com relação aos jogos, que o Free Fire, CS e vários outros jogos online, as crianças conseguem conversar ali facilmente. O pedófilo geralmente ele se apresenta com 12 anos, com a idade que o seu filho tiver. Como se fosse uma criança, como né? se fosse uma criança. E eu sempre deixo um alerta assim, que a pedofilia, ela é um distúrbio mental. Sim. Então não existe o crime de pedofilia. Existe o pedófilo, que às vezes ele pode passar a vida inteira sem demonstrar aquilo. Sim. Então tem um caso que eu presenciei isso na prática, e ele era de outro estado, casado com filhos. Então o momento que ele está jogando ali, você acha que uma esposa vai desconfiar que, né, o marido está ali jogando, por quê? Porque é tudo por escrito, então ele não falava. E aí, daí ali consegue o WhatsApp de uma criança, às vezes de 10, 9 anos, que já tem um celular. Meu Deus. E hoje a criança sabe apagar, sabe formatar, sabe tudo, muito mais do que a gente, né? Eles nos ensinam, inclusive. Então, Com e certeza. aí não adianta falar assim, eu estou verificando o histórico, eu estou verificando, não, a gente tem que verificar o tempo em que está ali. Porque o perigo que está acontecendo é naquele momento, depois desaparece facilmente. Então, o pedófilo nem sempre ele demonstra isso. Então, tem muita gente que tem vive, entre aspas, reprimido nesse desejo e não põe para fora, ele nunca vai cometer nenhum crime, ficando ali. Sim. Agora, a pedofilia, ela é exteriorizada de diversas formas, armazenando conteúdo pornográfico, fazendo até montagem de crianças, que às vezes pega uma foto de criança ali, idealiza. Então tem várias formas, compartilhamento de vídeos. Não necessariamente, Amanda, tem que existir um ato, né? Assim, às vezes uma abordagem. Sim, até a forma de acariciar, o olhar, uma palavra, que às vezes o pai e a mãe não ouvem. Então ele vem e fala, nossa, ai como você tá isso, para uma criança muito nova. Tanto que assim, a pedofilia, para ela ser evitada, a gente dá várias dicas para os pais em condutas. Por exemplo, nunca deixar o filho e a filha sozinho com o adulto. Por mais que seja da confiança, porque a gente fala assim, ah não, mas está na casa do tio, na casa do vô. E já foi comprovado que as questões de exploração sexual que tem com crianças e adolescentes acontecem no ambiente familiar. Porque você dá uma confiança e a criança também. Sim. Porque é normal os pais falarem assim, ó, não conversa com estranho. Não pegue carona com estranho. Mas o problema é quando não é um estranho. E aí como que você... mas era meu tio. Exatamente, porque a pedofilia, ela não escancara. Ela não demonstra. Tem como você olhar e falar que ele é pedófilo e aquele não. Então, muitas pessoas podem passar por muito tempo exteriorizar isso de alguma forma. Que nem você falou, pode ser uma palavra, pode ser um olhar, pode ser um jeito que segura. Então, nunca deixe, principalmente porque o estupro sempre vem com relação a padrasto, pai, aí vai indo, tio, irmão, tudo numa linha familiar. Sim. É difícil lógico que tem muitos dos casos, mas é difícil ser na rua, ainda mais porque criança nunca vai estar sozinha na rua. Dificilmente, né? Então, assim, é um olhar dos pais mesmo, porque tem um vídeo de um abusador
que repercutiu muito na internet, que perguntavam para ele: como que você escolhe a criança quando você quer, né, ver que você vai abusar dela, um alvo? Como que você delimita assim um alvo? E ele teve vários processos nos Estados Unidos, até foi condenado à pena de morte. E ele antes fez esse vídeo e fala assim: eu não olho a criança, eu olho para o pai e para a mãe, se eles são uma ameaça ou não. Se eu vejo que são, eu não me aproximo. Então, é realmente isso, porque quanto mais a gente fala que ele, né, tem que ter essa proteção, essa preocupação, porque realmente eles olham isso. É realmente ser preocupado, não deixar sozinho, não deixar muitas vezes até com uma criança mais velha, um adolescente mais velho, que tem a questão também, né, um pouco mais velho, querer, né, descobrir isso, né, nas crianças. Não deixar dormir em casa de amigos que você acha, tem até um conhecimento um pouco distante de quem são os pais, né? Se bem que hoje a gente fala, não dá para confiar, né? Mas assim, evitar que durma em lugares que não conheça, evitar ficar deriva na internet, sem nenhum tipo de fiscalização. Não só pela questão da pedofilia, o desafio Momo, que era um desafio total de automutilação, o da baleia azul e vários outros, que hoje tem vários nomes, né? Os crimes cibernéticos, eles acompanham a sociedade. Então, os criminosos vão se aperfeiçoando. Quando ele vê que descobriu uma forma de stalker, eles vão lá e mudam a forma, né? Então, tem muito isso. Até com os jovens hoje, o que mais tem acontecido é o crime de extorquir no sentido de nudes, por exemplo. Sim, sim. Então, começa a mandar e manda uma foto disso e fala, ó, se você não mandar tanto... E quem que paga? Os pais. Aí fala, olha, eu vou divulgar foto tal da sua filha, dessa forma. É um crime de extorsão. Mas olha como o crime de extorsão foi inserido no ambiente digital. Não, a gente não tem o controle, né? Assim, até algumas pessoas podem pensar, nossa, mas se eu for ficar me preocupando tanto assim, eu não vou ter mais sossego. Algumas pessoas podem até pensar sobre isso, né? Mas... É o que eu sempre comento, assim, quando a gente fala esse tipo de assunto, é com o intuito de alertar as pessoas. Claro. Então, a gente sempre fala na questão de reafirmar esses princípios, da criança realmente se sentir protegida, não de um jeito controlador. Né? A autoridade não é autoritarismo, então você realmente explicar para ela, olha, eu quero ver com quem você está falando, tome cuidado. Eu sempre falo assim, abre o diálogo acerca, por exemplo, da pedofilia, não de uma forma tão, né, qual a intenção, tudo. Mas realmente falar, olha, existem pessoas más que conversam através de jogos, porque os pais às vezes têm um receio de entrar em algumas conversas, como por exemplo a educação sexual, um exemplo, e eles vão aprender isso lá fora. Só que a forma que aprender lá fora é o jeito da vida, é o jeito que o mundo quiser ensinar. Vai ser doído, é né? diferente dos pais. Então, explica que existe esse tipo de pessoa. E explica, né, os lugares, por exemplo, que não podem tocar. Então, aqui, ó, ninguém pode tocar aqui. Realmente mostrar, olha, se isso acontecer, seja quem for, e não for o pai, a mãe, ou às vezes tem os avós, né, mas eu sempre falo, limita ali com o pai, com a mãe, que são quem cuida, você sai correndo. Você chama a mamãe, você grita, sai correndo, sabe? E realmente por quê? Porque isso não pode, isso não é um jeito de conversar que muda o diálogo, né? Se já tem uns 12, 13 anos, o diálogo é outro. Quando é adolescente, é outro. Então, eu falo que a preocupação dos pais sempre vai ter, né? Em vários contextos. Achei interessante a gente conversando aqui nos bastidores, foi o que você comentou, né? Nós pensamos assim, não, mas meu filho não sabe ainda sobre isso. Eles sempre sabem, né? Muito mais do que a gente imagina. Porque eles vão ter acesso muito cedo a isso, né? Eles vão saber. Então, a gente comenta assim, mas é que é muito cedo para eu falar sobre. Só que hoje, com o acesso digital, a gente não sabe mais o que é cedo, o que eles nunca ouviram falar. Né? Então, eu nunca acho assim, é muito precoce falar sobre... É o jeito, né? Lógico, a sua filha de 3 anos, o diálogo com ela agora é diferente quando ela tiver 7, 8, adolescente. Mas tem que, assim, falar no sentido de alerta. Porque realmente os pais, eles são a resposta para a proteção atual, eles são totalmente vulneráveis. E criminosos, assim, abusadores, eles sempre buscam pessoas vulneráveis. Então, seja um idoso, que é fácil de cair em vários tipos de golpe. São as crianças. Nós mesmos, hoje em dia, nessa questão, né, assim, quantas pessoas nos abordam, olha, eu tenho uma proposta para você, eu tenho uma promoção no meu hotel,
E aí você piscou, você já perdeu a sua conta de Instagram, você perdeu o seu Facebook. Contratando meio período, né, pelo valor tal, mande seus dados. Hoje são várias as formas realmente, né? Imagine as crianças que não têm essa malícia. Falo que o desafio Momo, que foi um dos vários, aparecia entre um desenho infantil e outro. E aí o YouTube jogou um alerta para os pais falando, olha, se vocês virem, denuncie para a gente derrubar o vídeo, porque esses hackers estão conseguindo invadir e a gente não tem controle disso. E aí, nesse desafio, estimulava a criança, a automutilação, a fazer um jogo. Agora, imagine uma criança que joga, aí ela se sente dentro do jogo. E aí eles mandavam vídeos, você vai pular para a fase tal, se você fizer isso, isso, isso. Parece bobo para nós ouvindo, mas para uma criança que é estimulada, porque eles sabem como fazer isso, é difícil, ela sempre vai esconder. Onde a gente nunca pode aceitar, os pais nunca podem aceitar, por exemplo, brincadeiras que sejam em segredo. É segredo, não posso contar. Não existe brincadeira que é em segredo. Que, não posso, é segredo de tal, não existe isso. Então, é o primeiro dos sinais também. As crianças que passam por abuso, ou que tem alguma coisa errada, elas mudam completamente o comportamento, o temperamento. Então, é muito triste quando já aconteceu, porque chega pra mim quando já aconteceu. Então, eles falam, doutora, tava assim, tal, notei que ela começou a ter um comportamento agressivo, até com a boneca, começou a fazer isso, começou a fazer aquilo. Então, a gente vê que não, realmente não é normal, tem alguma coisa errada. A gente tem que acreditar na palavra das crianças. Porque criança não mente, né? E conteúdo sexual menos ainda. Sim, porque eles não têm a malícia de inventar coisas nesse sentido. E assim, dos casos, né, que a senhora está conhecendo, a senhora, não tem como, algumas coisas saem assim às vezes, mas será que após esse período pandêmico, com certeza isso deve ter aumentado, né? Assim, sim. A questão de distúrbios entre nós, qualquer ser humano, já foi um período muito difícil, né? Então a gente sabe que a depressão aumentou. Ansiedade. Eu sou uma pessoa que sofre com ansiedade há muitos anos, então isso pra mim já é normal. Não tenho essa. Mas a gente sente que com celulares aumenta, né? Sim, e aí as crianças automaticamente ficaram mais tempo jogando. Os adultos também tinham mais formas de se distrair. Então muitas pessoas já deveriam ter esse distúrbio armazenado, guardadinho ali embaixo. E a pandemia, eu falo que a pandemia potencializou muita coisa para as pessoas, muita coisa, inclusive até as questões ruins, que fala, nossa, né, a pandemia trouxe à tona todas essas questões. E a gente ficou muito mais dependente, né? A gente olhou mais para si, talvez, né, tanto de uma forma positiva quanto negativa. E veio um vício que nunca foi falado, que é o vício digital. A gente se tornou tão dependente daquilo porque a gente não saía mais, né, na casa de um amigo ou saía num lugar assim, jantar, e a gente ficou dentro de casa. Então o celular foi um refúgio. O número de pessoas assim que demonstraram transtornos, os vícios em aparelhos eletrônicos aumentou muito, né? Junto com ele todos os reflexos da era digital, né? A pandemia tornou muito mais ativa. Então as aulas que nunca foram digitais, os professores que tiveram que se virar para agora ter a aula dessa forma, os estudantes, as reuniões, o home office, né? Então muitas empresas falaram, opa, nossa, ter um funcionário em casa sai muito mais barato, muito mais viável. Então a gente mudou o comportamento da sociedade em geral, desde a educação, num período muito rápido, né? E isso com certeza refletiu na gente. Quando éramos crianças, a gente poderia ver até assim, as revoluções aconteciam num período de 10 anos, 15 anos. Isso é um ponto importantíssimo. A gente teve uma revolução, uma não, né? Muitas, porque foram diversas de uma vez só, em quase 2 anos. Porque se a gente for olhar certinho, não deu 2 anos. O processo foi muito mais rápido do que isso. Então, acho que essa questão também é muito complicada, né? Porque justamente como você estava falando, as crianças começaram a se mutilar através de jogos. Como pode, assim? A instigação ao suicídio como nunca antes. A gente já sabe dos distúrbios, né? Assim, tem a parte de distúrbios mesmo emocionais, de crianças que infelizmente acabam se suicidando por outras questões, não que a gente vá, né? Assim, uma coisa não anula a outra. Mas realmente, como é importante a gente olhar por esse outro lado, né?
E aí você começou a fazer essas conversas, assim? Começou através de vídeos, através de alertas? Começou através de vídeos, assim, no Instagram. E aí uma pessoa ou outra comentou, a gente queria que falasse sobre isso na escola. E aí foi na escola, aí fui conhecendo mães, aí foi abrindo palestras em outros lugares, em outras escolas. E aí elas reuniram, falando, não, mais mães precisam, né, desse conhecimento. Então aí que foi feita a palestra no Centro de Convenções. E eu tenho sempre, né, às vezes converso com uma mãe ou outra no particular também, para dar, né, essas dicas. E achei muito interessante isso que você falou, da questão do tempo, né, o que demorava muito. Hoje, um padrão de comportamento, eu vejo que nós, como família, nós estamos passando por essa fase de transição. Na nossa era agora, tem muita coisa que não era normal, que está começando a ser. E eu foco muito na sexualização e erotização das crianças. Com as músicas, com os funks, com as letras que estão sendo totalmente ignoradas. Sim. E o funk, assim, ele nunca vai ser criminalizado porque financeiramente ele é rentável para político, para criminoso, enfim. A gente vê o estereótipo de quem faz sucesso no funk, que está totalmente envolvido, a criminalidade em vários aspectos. Mas assim, não tem como a gente criminalizar o funk, mas tem como a gente realmente podar esse acesso às crianças que estão tendo. E o que antes demoraria muito tempo, seria um absurdo a gente falar, imagina a sexualização, que hoje a gente fala assim, que a pedofilia assusta todo mundo. Mas um pedófilo acha legal esse vídeo erótico de uma criança. E a gente acha engraçado. Mas olha como a linha é muito tênue de uma pessoa que olha como uma questão sexual e a gente que olha como uma brincadeira, mas está sendo estimulado isso. O que antes demoraria muito tempo, agora, com a internet, com séries, com filmes, a gente começa a formar uma mentalidade muito mais rápida. E em uma década a gente consegue legalizar coisas que jamais seriam legalizadas. Sim. As famílias começam a aceitar padrões de comportamento e escolhas de filhos, comportamentos de filhos que jamais seria aceito. Mas aí a era digital vai fazendo com que a gente absorva as coisas muito mais rápido. E modifica, né, a subversão da linguagem. Então, ao invés da gente falar logo o que né, vai ser incutido, então, hoje já tem discussão da gente reduzir o estupro de vulnerável. Que hoje o menor de 14 anos, se ele tiver qualquer relação sexual, isso em qualquer lugar do Brasil, por mais que ele já tenha se prostituído, por mais que os pais deixem namorar, os pais inclusive respondem por isso, por essa omissão, vai responder por estupro de vulnerável. Porque menor de 14 anos não namora, não tem, isso vale para ato libidinoso, isso vale para relação sexual. E hoje já tem uma discussão, por quê? Porque muitas crianças já estão tendo relação sexual muito precoce e está chovendo no judiciário, que é onde a bomba explode, questões assim. Então, muito se discutiu, por exemplo, da questão daquela menina no Rio Grande do Sul, aquele estupro que viralizou de uma criança de 11 anos. E aí, sem discussão, né, da questão do aborto ou não, a questão que é um band-aid social. Ninguém falou que, porque a gente fala, nossa, foi estupro, a gente imagina um rapaz velho que estuprou uma criança. Quando eu vi que era um menino de 13 anos, que a gente chama de estupro bilateral, quando eles se estupram, porque ele também é menor de 14 anos. E aí ninguém falou disso, que era uma criança tendo relação sexual. E talvez não engravidou na primeira, talvez fosse comum esse ato sexual. Sim. E aí a gente falou assim, nossa, que absurdo, a gente está discutindo a questão do aborto, tem questão de saúde, questão disso. Não, tudo bem, né? Não vamos entrar no mérito desse ponto. Mas é uma questão que a gente tem que pegar a raiz do problema, a gente tem que pegar a ferida. Porque se a gente colocar só um band-aid, a gente vai promover vários e vários abortos e não vamos ver que as nossas crianças estão tendo uma estimulação sexual muito cedo. Sim. Né? E o que demoraria muito tempo, daqui a pouco a gente já está aceitando, porque a gente não consegue dar conta mais de tantas crianças que estão, né, tendo relação sexual. Então a gente fala assim, viu, não dá, a gente vai ter que legalizar o aborto, por exemplo. Que até você falou agora há pouco, né? As coisas, a gente vem recebendo uma chuva de informações e coisas que a gente tem que aprender e entender. Algumas coisas a gente não entende, não aceita, mas a gente é obrigada a engolir. Né, assim, falando de uma forma muito esdrúxula, mas é exatamente isso. Então, realmente, entra dessa forma. O que está acontecendo? Vamos pensar? Vamos olhar assim. A gente não pode resolver o mundo. Infelizmente, a gente não pode resolver o mundo. A gente não pode, talvez, resolver a nossa cidade inteira.
Mas é muito interessante que aí a gente olha pelo ponto do seu trabalho hoje em dia. Você está olhando inicialmente, quando você aborda uma escola, você está olhando para algumas mães, e tô até me arrepiando agora, mas é interessante olhar para essa parte, porque assim, nós estamos nos sentindo perdidos, assim, estamos todos perdidos. Todo mundo enxerga essa situação toda que está acontecendo, mas a gente não fala, mas e aí? Não tem o que fazer, eu tenho que aceitar. Meu filho hoje tem 6 anos, mas daqui a pouco eu vou piscar, ele vai ter 10, 12 anos. Sim. Eu tenho que aceitar. Não, gente, a gente não tem que aceitar. E é o que eu comecei, inclusive, a palestra comentando sobre isso. Eu falo, olha, tudo que eu for falar aqui, não dá para seguir, não tô ofendendo quem apoia, né, a filha, o filho dançar isso, Sim. dançar aquilo. Porque, primeiramente, o Estado não pode entrar na sua casa. Sim. Então, que eu sempre reafirmo, não precisem do judiciário. Não precise de ter um processo. Dentro da sua casa são as suas regras. Se você pensa que tal coisa é errado, independente se a sociedade inteira caminha contra. Mas está caminhando para aprovação, mas você, como pai e mãe, é contra, ensina isso para os seus filhos. Sim. O fortalecimento social é dentro de casa. Sabe, uma sociedade, na verdade, forte, ela começa dentro de casa. O problema é que os pais estão mais perdidos nessa questão, nossa, o que eu vou ensinar? Tá surgindo tal coisa, isso, aquilo, e fica perdido mesmo. Sim. E aí essa reafirmação de caráter nas crianças está faltando. Então, é muito mais fácil hoje dar um celular, de você explicar, né, umas outras coisas, de você estar junto, de você olhar no olho, de você conversar. Nós, adultos, somos assim. Então, você entra no elevador, ou você está em outro lugar assim, é muito mais confortável você ficar no seu celular, do que você tem que pensar em puxar assunto com a pessoa. Falar um bom dia. Então a gente até prefere, assim, falar, nossa, que pessoal, eu vou ficar na minha. Então eu abro o celular e ele tem o mundo, fico aqui. Então a gente é a era que menos sabe se comunicar. A gente tem seríssimos problemas emocionais, sendo que hoje tem muito, então, sabe, toma um remédio, toma isso, faz aquilo, mas a gente não para lidar com essas questões emocionais e está refletindo nos filhos. Os pais, o futuro não é o filho, o pai é você, né, é a sua família. Sim. E vocês são o futuro. Os filhos vão refletir isso. Então tem que tomar esse autocontrole de que, não posso com a vida dele. Às vezes a criança tem 4, 5 anos, você tem 30, você tem 40, como assim? Sabe? E às vezes é o caso, sim, não é de bater, longe disso, mas é de conversar mais sério. É assim que funciona, é demonstrar essa autoridade com amor. E a criança nem sempre vai entender. Mas hoje as empresas, por exemplo, hoje em dia a saúde emocional é a maior ostentação que tem. Então hoje em dia, por exemplo, a gente se preocupa muito em formar o filho no português e matemática. Sim. E o emocionalmente a gente sempre faz tudo para ele, toma isso aqui, não pode isso. E hoje as empresas, o que elas mais querem são pessoas inteligentes. Um verdadeiro líder sabe lidar com o fracasso, sabe lidar com o não, sabe lidar com os limites, coisa que criança não tem. Sim. Então, a superproteção vai gerar um adulto totalmente emocionalmente instável, doente, que vai precisar muito mais de remédio do que essa geração. Amar, né, assim, foi até uma palavra que você falou. Amar. Ser um pai que ama não quer dizer que é um pai que apoia tudo. Sim. Não é um amigo. Né? Tem muitos até pensadores, não vamos nem falar de estudiosos necessariamente, ou um psicólogo. Pai não é amigo. Em algumas questões, né? Porque às vezes fica preocupado de ser muito legal, né? De que tem que realmente ceder nesses pontos. Sim. Ou dar aquilo que não teve. Então, hoje eu vejo que, por exemplo, você como mãe, você tem que dar o que a sua mãe, que não foi ensinado para você. Porque você vive numa era que não tinha como sua mãe te ensinar. Né? Os problemas psicológicos que a gente enfrenta, como que a nossa avó ensinar para os nossos pais e os nossos pais para nós. Nossa, então, é muito louco, né, Amanda? Assim, é uma coisa muito complicada da gente ver. A gente tem que, assim, começar a buscar mesmo entre nós, né? A resposta sempre está nesse ambiente familiar, do que a gente acha certo. Melhorar a comunicação. Fazer coisas assim que às vezes a sua família goste um pouco mais, para que você passe um tempo maior de qualidade com os filhos, sabe? Sim. Um tempo de diálogo, um tempo que talvez nunca aconteceu com você, mas é necessário que aconteça com eles. Né? É necessário ter esse diferencial. Então, ao mesmo tempo que desespera muito as famílias falar sobre esse assunto, quando eu terminei a palestra eu falei, olha, eu sei que parece algo muito pesado, né, de falar sobre tudo isso. Por quê? Porque os pais tomam a responsabilidade e vê, poxa vida, tá comigo.
tá na minha vez, sabe? É comigo agora. E isso dá um certo desespero, colocar a gente contra a parede e falar, nossa, eu tenho que tomar uma postura, tenho que fazer alguma coisa. Mas, na verdade, é essa tranquilidade de que a sua casa, você é autoridade, está sob controle. Você só tem, às vezes, que saber o tempo, a forma de lidar com o seu filho. Porque o filho da outra, né, não pode olhar e falar assim, nossa, onde já se viu? Você está cuidando bem do seu, né, sabendo lidar com ele, deixa que a outra família aprenda a lidar. E reafirmar princípios e valores que estão sendo deixados. Essas crianças estão aprendendo, estão no digital, então tem influencers digitais, youtubers que estão ensinando eles. Se a família não fizer, o mundo vai fazer. Não existe, essa omissão dos pais vai custar caro na vida dos filhos. Então tem que ter essa postura, porque a gente ficou no anonimato, atrás de telas. A gente está criando uma geração também no anonimato, vazia de princípios, de posicionamento e de comunicação. Porque a gente, mais fácil mandar um WhatsApp, mandar um áudio, mandar isso, do que sentar e conversar. A gente começou a ter essa dificuldade. A gente é essa geração de transição. Se nós não pararmos e ver, não, realmente precisamos reafirmar isso para essas crianças, colocar esses limites e enxergar, a gente está errado. É errado esse tipo de sexualização, essa está errado, sabe? O que estão ensinando, uma deturpação sexual, que chamam de educação, quem ensina são os pais. A educação sexual, a educação emocional, que antes não se falava, a educação moral e a educação digital. Tudo vem de casa, tudo é família. Tudo, a gente nota as pessoas mais vazias, elas não tiveram uma base familiar. E aí acho que envolve justamente isso, né? A gente falar assim, o propósito, o valor. Quantas pessoas hoje em dia se olham e falam, mas qual é realmente o meu propósito? Muitas pessoas na nossa idade, assim, eu até imagino que deve ter essa situação. Muita gente pode estar nos assistindo e falar, mas propósito? Se pega nessa pergunta, e realmente é muito complicado, assim, pode não ser o nosso caso, mas a gente se perdeu, né? A gente se perdeu nesses últimos anos. Bem ou mal, quantas coisas vêm acontecendo e você fala assim, nossa, mas eu nem idealizava isso para minha vida. Ou talvez a pessoa se formou, esperava ficar bem, né, financeiramente, para depois ter uma família. Tinha essa ideia em mente. Hoje em dia a gente não... Você olha assim e fala, meu Deus, eu sou o que eu queria, né? Assim, você tá eu perdida. acho perfeita essa colocação, nem sei se está terminando, mas eu acho perfeito colocar isso como principal de propósito, né? Até para os pais, como a primeira mensagem e é o que eu quero que fique. Sim. O nosso propósito de vida, a gente está numa sociedade de coisas. Se a gente não dominar as coisas vão nos dominar. Então a gente tem essa necessidade de coisa. O meu propósito está na profissão, está no concurso, está nisso, estar no fazer, está no dinheiro, na aquisição. E as coisas são vazias. Sim. E quando a gente deposita isso, muitas pessoas conquistam e falam, nossa, por que eu ainda continuo vazia? Né? Hoje eu sou, nossa... Ou muitas vezes dá um segundo plano. A gente toma uma outra rota na vida. Tá, sonhei que era isso, e hoje eu estou assim, assim. Você tem que olhar as pessoas. Sim. O nosso propósito está nas pessoas, sabe? Sempre esteve. Na verdade, uma pessoa bem-sucedida, quando você pergunta para ela, a primeira coisa que ela vai remeter é pessoas. Então ela vai falar assim, você gosta do que você faz? Se hoje te perguntam isso, né? Andressa, você gosta do que você faz? Pode ter certeza que a sua justificativa vai vir pessoas. Você não vai falar assim, porque isso me dá muito dinheiro. O dinheiro pode ser a consequência, mas você vai falar assim, sim, porque eu vejo que isso reflete as pessoas, não. E sim, porque eu vejo que a minha família tem orgulho de mim. Sim, sempre vai ter uma justificativa em pessoas. E o frustrado também. Então, o propósito, a gente não busca ele, o propósito já está com a gente. Sim. O propósito maior de um pai e de uma mãe, sejam juntos, separados, mas é realmente formar uma família. É formar um fruto que vai refletir, sua filha, seu filho, vai refletir em quem você é. E o seu maior propósito de vida é que no último dia eles estejam do seu lado. E você olhe para eles e sinta orgulho de quem eles são. É de ter uma mão que segure você no último dia. O seu dia mais feliz da vida vai ser o dia que vai remeter pessoas. E o mais triste também. Porque as pessoas vão te ferir e outras pessoas vão te curar.
Então, tudo é sobre pessoas. E por isso que os pais às vezes ficam preocupados. Nossa, mas estou vivendo isso. Não existe trabalho mais importante. E não existe fracasso maior do que você ser bem-sucedido em qualquer área da sua vida, principalmente no trabalho, e ser frustrado dentro da sua casa. Você ser presente no seu trabalho e totalmente ausente para o seu filho. Qual a balança do seu sucesso, sabe? E essa pessoa, no fundo, ela se frustra. Por mais que o propósito dela tivesse atrelado a coisas, porque as coisas acabam, as coisas têm fim em si mesmas. Então, realmente, o maior propósito é isso, é as pessoas. A gente está freneticamente atrás disso, e já está. Eu vejo que o meu maior propósito hoje realmente é estar com a minha família, é constituir, sabe, cada vez uma família mais inteligente, é estar presente. E por mais que isso às vezes custe um trabalho, outro, um tempo em outras coisas, e aí a gente vai ver que a simplicidade de cumprir um propósito ali, com eles, para eles, é o que mais dá a nossa satisfação. Com certeza. Nossa, olha, até não tô me sentindo mais tão perdida. Porque eu e meu marido, a gente sempre brinca, Amanda, que a gente tá 10 anos juntos. Então, a nossa ideia sempre era sermos felizes. Ah, mas eu retornei para Piraju, eu também morava fora, né? Há 6, 7 anos morando em São Paulo. Retornei para Piraju, que para muita gente isso é um regresso. Hoje em dia não, porque graças a Deus as pessoas estão voltando com muito amor no coração. Mas há 10 anos atrás, para algumas pessoas poderia ser um regresso. E não, a nossa ambição era, né, assim, sermos felizes, queríamos ser pais cedo. E realmente você falando assim, foi meio que uma autoafirmação. Eu que não sou muito de me parabenizar, teoricamente, assim, né? A autoconfiança passa longe. Espero que mais pessoas estejam se sentindo assim também, porque sempre foi a nossa ambição. E acho que, assim, a parte profissional, ela acaba vindo junto, de uma certa forma. E você também falando, conheço pais hoje de jovens, né? Assim, de 20 anos, 20 e poucos anos, que na minha adolescência, na minha infância, eu julgava como rígidos demais, assim. Pessoas que eu tenho muito contato e eu falava pra elas, nossa, mas você é muito bravo. E isso que eram pessoas mais velhas que eu. Eu fazia parte da idade dos filhos. Por que você é tão rígido assim? E aí, nesses últimos anos, com diversas coisas que aconteceram comigo, eu pude chegar para essas mesmas pessoas e falar, nossa, eu estava errada. Você deve sentir um orgulho de olhar, porque eu acho que assim, é o que você falou, você chegar, quando nós tivermos os nossos filhos com 20 anos, 18 anos, independente da faculdade que fez, independente se está rico, se está pobre, se está... Lógico, a gente quer o melhor, mas assim, tornei pessoas boas, tornei excelentes profissionais, independente do financeiro, mas excelente pai, excelente mãe, excelente filho, que me respeita, eu como pai, eu como mãe. Meu filho me respeita, meu filho respeita as pessoas, meu filho tem valores. Enxergar o fruto, né? Essa é a maior satisfação. Realmente foi uma aula, você está dando uma aula nesse programa. Foi algo assim muito, muito legal. Eu queria parabenizar. Obrigada, como a gente conversou nos bastidores, gente, a Amanda tem tanto conteúdo que com certeza não vai ficar só nesse programa. Te parabenizar, assim, pela sua postura. Você ainda não é mãe, né? Não. Ainda não, mas já vem ajudando tantas pessoas. E realmente acho que alguns trabalhos pra gente hoje em dia, você não faz inicialmente, talvez até não pelo poder, assim, do valor, do valor em dinheiro. Não, mas algumas coisas a gente tem construído nesse pós-pandemia de uma forma gratuita inicialmente, mas com um valor tão grande que, olha, realmente parabéns. Acho que é o início de um trabalho que a gente vai poder falar muito ainda a respeito, que a gente possa, sim, atingir muitas pessoas em diversas situações, porque só nesse bate-papo aqui de 30 e poucos minutos, quantos assuntos diferentes a gente não abordou? Não só na questão dos crimes cibernéticos para as crianças, mas de uma forma geral. Então, assim, parabéns mesmo. Obrigada, Andressa. Que a gente possa ter os próximos. Se tiver alguma consideração, fique à vontade. Eu quero agradecer pelo convite. Embora eu falo, assim, de várias questões que eu vejo na prática. Então, eu comecei a dar esse alerta para os pais, né, no sentido criminal.
mas acaba refletindo na sociedade como um todo. Existem vários assuntos para a gente tratar a respeito, que eu quero muito voltar no seu programa. Com certeza. Mas eu agradeço e deixo aqui realmente essa mensagem, né, de apoio, de incentivo, terminando com algo bom, para que os pais tenham sempre em mente de que, apesar de o mundo caminhar totalmente contrário, a segurança da família, que nós possamos nos reafirmar como pessoas em nossos princípios e valores e saber que nós somos suficientes, nós não temos que temer, né? Nós temos o controle em nossas mãos, nós precisamos exercer, tomar essa postura, né, de protagonista das nossas vidas e começar a entender que é tudo sobre pessoas e o nosso maior propósito é viver feliz com elas. Sim. Obrigada, viu, Andressa? Imagina, Foi eu que agradeço. Prazer. Nossa, prazer enorme mesmo. É sobre isso, né? Que a gente possa realmente, quando alguém perguntar pra gente, mas você é feliz? E a gente poder responder sim, independente da nossa profissão, independente do que está acontecendo naquele momento. Eu sou suspeita a falar, porque tive algumas perdas grandes na minha vida. Então, é engraçado, justamente até fazendo só um parêntese, gente. Eu vejo hoje em dia muitas frases que na minha adolescência eu falava, pra gente sempre viver como se fosse o último dia, como se fosse o último dia, como se fosse o último dia. Desde novinha eu sempre falei. E os anos foram passando, coisas foram acontecendo e realmente. E aí eu olho para pessoas, assim, para amigos e familiares, olha, lembra que eu já falava sobre isso? A gente não imagina, não que a gente seja dona de, né, de nenhuma. Mas realmente que a gente possa olhar para a nossa vida e falar, você é feliz? Eu sou feliz. Eu sou feliz porque todos os dias eu sou feliz. A gente não vai esperar mais a sexta-feira, o sábado ou o domingo. Que na segunda a gente seja tão feliz quanto no sábado à noite, né? Com certeza. Mas é isso, gente. Muito obrigada para quem nos acompanhou até aqui. Não esquece de curtir, de comentar, compartilhar com alguém que esteja precisando de alguma mensagem que a doutora Amanda passou para nós. E não perca na próxima quinta o programa Altos Papos.